Olá, meu nome é Sara, meu sinal. Hoje nós vamos apresentar sobre o texto que leva em pauta as questões sobre compostos e morfologia na Libras. O objetivo da autora é analisar e levantar uma discussão sobre como os sinais compostos, que são aqueles que têm 2 ou mais sinais, são criados na língua de sinais brasileira. Ela aponta que a literatura sobre a morfologia, a estrutura dela e a formação das palavras, na Libras ainda é muito escassa e tem muitos pontos confusos, muitos pontos soltos, sem detalhes. Com isso, ela traz 3 questionamentos, que seria quais são os tipos de compostos, como se dá a formação desses compostos e o que é um morfema na Libras. Bem, qual é o principal problema disso? Morfologicamente, muitas vezes é impossível identificar se um sinal é um verbo ou substantivo. Nisso, nós podemos analisar pelo contexto da frase. Somente pelo contexto. Porque, por exemplo, temos aqui o sinal de telefone, mas também pode ser o sinal de telefonar. Também temos o de cadeira e de sentar. E também o de carro e dirigir. Isso só é possível quando soubermos o contexto da frase inteira. Sem esse contexto, não conseguimos analisar o morfema completo. Oi, meu nome é Karine, esse é meu sinal. Agora eu vou apresentar sobre os compostos aparentes e depois sobre os compostos verdadeiros. Os compostos aparentes, eles são combinações de sinais que à primeira vista eles parecem formar um único conceito. Só que, no entanto, cada sinal ele mantém uma certa autonomia e a ordem desse sinal pode variar. Ou seja, cada sinal pode ocorrer isoladamente. Isso depende também do sinalizante e da região. E o artigo ele traz 3 exemplos para ilustrar. O primeiro é o sinal de homem junto com criança, que forma o conceito de menino. O segundo é o sinal de criança mais mulher, que forma menina. E, por fim, o último que ele traz é o sinal específico de tia, que é o sinal único que representa a figura da tia, né? Dessa forma, a gente pode ver que os compostos aparentes, eles trazem significados específicos, mas sempre vai variar conforme o contexto do sinalizante da região. Já os sinais de compostos verdadeiros, eles possuem uma ordem fixa e obrigatória. Então, eles precisam aparecer juntos e na sequência correta para formar um novo significado. Esse tipo de composto ele é muito comum na formação de sinais de profissões. O texto ele traz 3 exemplos. O primeiro é homem mais vigia, que forma um sinal de vigia. O segundo é homem mais rural, que forma um sinal de agricultor. E o terceiro é mulher mais costura, que forma um sinal de costureira. Esses exemplos de compostos verdadeiros, eles não podem ser alterados, né, a ordem dos sinais, nem utilizar apenas um deles para manter o mesmo sentido. Porque a combinação dos 2 sinais na ordem correta é o que cria um novo sentido lexical.
Oi, agora eu vou falar um pouco sobre o processo de formação. O artigo ele vai comparar a Libras com a ASL e ele vai apresentar as regras, né, que explicam como Os morfemas na Libras. Nas línguas orais, os morfemas são pedacinhos das palavras, que são chamados de prefixos e sufixos. Mas a Libras ela é uma língua visoespacial, assim não podemos contar com a divisão das palavras. Em um artigo publicado em 2006 por Felipe, é proposto que os parâmetros da Libras podem funcionar como os morfemas. Assim, o movimento funcionaria como uma raiz da palavra. Porém, essa análise ela não se encaixa em sinais que são completamente visuais, com esses processos faciais, assim por dizer. Como, por exemplo, o sinal de ladrão, que usa somente a língua, passando pela bochecha, pelo inferior da bochecha, o interior, na verdade, e o sinal de ato sexual, também usando a língua no interior da bochecha. Então, esses sinais não há um movimento manual claro para atuar como raiz, como foi proposto nesse artigo. Então, assim podemos dizer que não é funcional para todos os sinais. Para concluir, a autora ela concluiu que as regras pré-existentes da ASL elas ajudam a identificar melhor os aspectos já na Libras, que é uma língua pouco estudada e a partir da década de 80 começou a ter mais pesquisas sobre os aspectos na linguística e também trouxe provocação para investirmos mais nessa área.